Bom dia, meus amigos e irmãos, tudo bem? Paz seja com todos vocês. É engraçado dizer bom dia, né? Ontem eu estava pregando à noite num congresso de mulheres, tinha umas 3.000 mulheres, aí, paz do Senhor! Olha que bom dia, coisa boa. Gente, que prazer estar aqui com vocês, de verdade é uma alegria. E vocês sabem que vir aqui a Fonte de Vida é uma oportunidade de rever amigos, irmãos, usufruir de uma coisa que Deus, por sua bondade, me presenteou, que foi uma aliança muito sólida, muito estável e que tem se mostrado muito frutífera entre a minha vida, a minha casa, o meu ministério e essa igreja, a família do pastor Delano, a quem eu quero agradecer aqui mais uma vez pela oportunidade. E isso é dádiva de Deus. E eu quero agradecer por estar particularmente hoje aqui no Legacy. Testemunho aqui que o Rócio, a quem eu quero também mais uma vez agradecer, aqui acabou de dar, e eu reafirmo de fato e de verdade o que eu tenho percebido que vocês têm feito, têm se movimentado, tem sido de verdade aí um paradigma, né? E só começou no sentido de, tanto no sentido que vocês vão experimentar, tanto quanto no sentido do que vão poder exportar, né? Eu sei que outras pessoas vão querer beber dessa água, vão querer conhecer como está sendo feito. Isso vai ser um presente para o Brasil, né? Que o trabalho dos homens precisa expandir, melhorar muito ainda. Eu creio que isso vai acontecer e o nome do Senhor vai ser glorificado, tá bom? Pega a sua Bíblia, abra comigo no primeiro livro das Crônicas, melhor, segundo livro das Crônicas, capítulo de número 1. Graças a Deus. Graças a Deus pela vida do meu amigo pastor Cristiano, de Diaconisa Daniela, esses amigos queridos que Deus me deu. Graças a Deus pela vida do pastor Éder, né? Cheguei a pensar que você não vinha, já estava mandando lhe buscar um Uber, ia bater na porta da sua casa. Aleluia. E é muito, muito bom estar com todos vocês. Capítulo de número 1 do segundo livro das Crônicas. Segundo livro das Crônicas, capítulo 1. Versículo 1. Quem encontrou aí? Diga, eu amo a Bíblia. Eu amo a Bíblia. Está escrito: Salomão, filho de Davi, fortaleceu-se no seu reino, e o Senhor seu Deus era com ele, e o engrandeceu sobremaneira. E falou Salomão a todo Israel, aos capitães de 1000 e de 100, aos juízes e a todos os governadores, em todo Israel, chefes das famílias. E foi Salomão e toda a congregação com ele, ao alto que estava em Gibeon, porque ali estava a tenda da congregação de Deus, que Moisés, servo do Senhor, tinha feito no deserto. Verso 13. Assim Salomão veio a Jerusalém, do alto que estava em Gibeon, de diante da tenda da congregação, e reinou sobre Israel. Quantos podem dizer amém? Amém. Podem sentar-se, por favor. Deixa eu pedir ao meu amigo que está lá, o meu monitor está bem baixinho, se você puder abrir ele bem legal aí, como deve dar para perceber, eu estou com a voz bem cansada, você vai me ajudar muito, muito, muito. Deixa eu agradecer ao meu amigo, eu ia agradecer ao meu amigo do teclado, falei, Senhor, o que é isso? É um anjo que está tocando? Não, é um fundo musical, me sentindo os Gideões agora aqui. Mas deixa eu agradecer lá, o pessoal pediu para, não tem muito hábito, fora que dá um tom assim, né, coisa... Eu que dormi às 2 da manhã e acordei às 3h45, se eu ficar ouvindo essa música, eu vou dizer então, irmãos, porque Genésio é bom, seria Jesus, né? Chamarei de Genésio, vai ser uma benção. Veja, Salomão, eu admiro a memória privilegiada, eu não vou dizer inveja, né? Eu luto contra a inveja em alguns setores da minha vida. Só eu que luto ou mais alguém luta também?
2 corajosos, mas amém. Um deles são as pessoas que acordam cedo. Eu me irrito com essas pessoas que acordam cedo. Eu estou quase desfazendo minha amizade com o Cristiano, porque ele acorda cedo, isso me aborrece, isso me irrita, né? Eu saio para o aeroporto 6 horas da manhã, a pessoa está correndo no condomínio, eu acho que é um absurdo, a pessoa podia estar dormindo, está correndo. Mas então, eu luto contra algumas coisas. E a outra coisa que eu luto é para não ter inveja das pessoas que têm memória privilegiada, aquelas pessoas que dão vários dados, assim, eu acho aquilo uma coisa magnífica, eu não tenho essa memória. E eu já vi algumas mensagens sobre Salomão, que as pessoas apresentaram assim, um montão de dados sobre a fortuna de Salomão. Eu achei aquilo incrível, não gravei nada, mas achei inacreditável. Tipo assim, quanto Salomão tinha em ouro ser convertido para reais nos dias de hoje. Mas que conta irrelevante. Mas enfim, muito interessante. Mas o fato é que, eu não tenho essa capacidade. A conversa é essa. Mas o que basta a gente, na introdução aqui, saber é que pense num cara que conquistou um negócio bem legal na vida, foi Salomão. Não só no que diz respeito à riqueza, mas claro que você sabe também o que diz respeito à sabedoria. Num tempo onde viagem internacional não era a moleza que é hoje, pessoas vinham de outros países para poder ouvir a sabedoria de Salomão. E a sua proeminência, a sua grandeza foram para além dos limites da cultura de Israel, para além dos limites da cultura bíblica, de maneira que, seja no Oriente ou no Ocidente, no mundo antigo ou nos dias atuais, qualquer pessoa que se dedique a conhecer os grandes personagens da história da humanidade, certamente saberá quem foi Salomão. E isso não é pouca coisa, isso é muita coisa. Só que isso é a coisa feita, isso é a coisa pronta, ou seja, eu estou lhe mostrando um número, não propriamente, porque eu já confessei que não tenho essa capacidade, mas estou lhe mostrando um resultado pronto no que diz respeito à grandeza, como rei, do que diz respeito à influência política, no que diz respeito à sabedoria, no que diz respeito à fortuna, mas eu estou lhe mostrando um resultado pronto. O que eu quero que você compreenda é que vale muito mais para nós observarmos a construção de uma coisa do que a coisa pronta. Porque a coisa pronta só nos deslumbra, a construção nos ensina. Quando você vê uma coisa pronta, a única coisa que aquilo pode fazer por você é te deslumbrar. E você, às vezes, ter que lutar contra alguns sentimentos, tipo, Senhor, por quê, né? Essas coisas. Mas a verdade é que a observação do trajeto percorrido, a observação, sobretudo, dos começos, essa sim tem a capacidade de lançar luz sobre coisas que você pode observar e, uma vez observadas, podem levar você a resultados parecidos, pelo menos dentro da esfera do que Deus tem para você e deseja para você. Então vai ser muito mais eficiente para nós hoje, em vez de falarmos aqui a respeito da coisa pronta, de causar deslumbre, e eu lhe trazia aqui alguns dados sobre quanto em reais seria hoje a fortuna que Salomão tinha só em ouro, ou etc e tal. Eu acredito que valerá bem mais para nós hoje não gerar um deslumbre, não gerar uma perplexidade, mas olhar lá no início e fazer uma radiografia do começo, porque é a radiografia do começo quem dá a instrução sobre como se chegar no fim. E eu quero fazer esse caminho com vocês hoje de maneira assim muito objetiva, a partir dos relatos que estão aqui no segundo livro das Crônicas, no capítulo 1, essas primeiras movimentações do reinado de Salomão, que tanto vão ensinar para nós a respeito de algumas coisas que, repito, se nós conseguirmos reproduzir, vão nos levar a resultados muito expressivos na nossa vida espiritual, na nossa vida familiar, na nossa vida profissional. Repare o que está escrito na Bíblia. Eu vou ler novamente o verso número 2. E falou Salomão. Eu paro no 2 aqui e vou para o 3. E foi Salomão. Pronto. E falou Salomão. E depois? Foi Salomão. Para você que tem essa cabeça boa que você tem aí, você já pegou. Eu sei que você já pegou o que eu quero dizer. Perceba o primeiro nível, o primeiro estágio das coisas. Em que campo estamos? Ele falou. E num outro momento, em que campo estamos? Ele agiu.
Primeiro ele se dirige às pessoas, na prerrogativa de um rei, ele fala a todas as classes, a todas as autoridades, se comunica com todos, faz-se ouvido por todos. Mas não bastasse isso, no verso número 2, a Bíblia está dizendo que ele parte para uma atitude concreta, mas não é apenas uma atitude concreta qualquer. Ele vai fazer exatamente aquilo que ele tinha falado para que as pessoas fizessem. Se no verso 2 ele pode impressionar pela capacidade de falar com as pessoas que estão debaixo da sua autoridade, no verso 3 ele me impressiona mais quando ele se junta a elas e faz junto com todas elas. Você pode construir dois tipos de memória, em relação às ordens que você deu ou em relação aos exemplos que você deixou. Você dormiu, eu vou te dar outra chance. Você pode deixar dois tipos de memória, em relação às ordens que você deu ou em relação aos exemplos que você deixou. O que seus filhos vão se lembrar? Das ordens que você deu ou dos exemplos que você deixou? Eles vão se lembrar de quê? Dos seus gritos de comando ou do seu exemplo que arrastou muito mais do que a sua voz de comando? Eu vim aqui dizer a pessoas que não vão ficar no campo das ordens verbais. Eu vim falar a pessoas que vão agir de maneira tão concreta, de maneira tão efetiva, que vão se levantar e fazer, que não vão apontar caminhos, vão andar nos caminhos junto com outros. Eu estou falando a líderes, não sei se vocês já perceberam, mas eu estou falando a líderes, quer seja no espectro da família, no espectro dos negócios ou do reino de Deus. Eu estou falando àqueles que vão influenciar, e não farão isso apenas por uma voz de comando, que é dita, mas não pode ser seguida. O que você disser para as pessoas fazerem é exatamente aquilo que você também fará. Aleluia. Salomão poderia ter dito, vão, e eles teriam ido, sim ou não? Quem você acha que ousaria desafiar o rei? Salomão poderia ter dito, sacrifiquem, e eles teriam sacrificado, sim ou não? Salomão poderia inclusive ter dito quantos holocaustos ele quereria. Ele poderia ter feito isso e todos teriam obedecido, sim ou não? Mas foi isso que ele fez? Não. Ele não me impressionou pelo seu poder de comandar, ele me impressionou pelo seu poder de também ir. Quando ele foi, ele tornou-se impressionante. Pastor, qual foi a diferença? A diferença é que por ele ter ido ao mesmo lugar para onde ele mandou as pessoas irem, para a tenda da congregação, onde ali houve um poderoso sacrifício, diz a Bíblia, e naquela mesma noite, apareceu o Senhor a Salomão e disse para ele, pede o que você quiser. Sabe o que você não entendeu? Que quando você manda pessoas irem a um lugar que você não vai, não estando lá, você não poderá ouvir de Deus, pede o que você quiser. Sabe porque você não está ouvindo, pede o que você quiser, porque você só está mandando as pessoas irem. E é justamente na noite em que elas vão e você fica, que a grande oportunidade da sua vida acabou de ser perdida. Mas ele foi, e isso me impressiona. E para onde ele foi? Para um lugar que a Bíblia chama de a tenda da congregação. Diga comigo, a tenda da congregação. Qual é a construção mais notável, o feito material, físico mais notável de Salomão? A construção do? Você reparou que está acabando de acontecer? O construtor do templo foi cultuar na tenda. O homem tem no bolso o maior projeto arquitetônico do mundo antigo e foi cultuar a Deus debaixo de uma tenda. Porque não importa o tamanho do projeto que você traz no bolso, continue indo para o mesmo endereço de sempre. Ajuda os irmãos a aplaudir ali na esquerda. Isso aqui é muito sério, porque existem pessoas que bastou serem reveladas a ela um projeto que elas começaram a achar maior do que era a tenda, e talvez até fosse. E elas começaram a subestimar os lugares que sempre funcionaram. Muito cuidado, porque existem coisas que funcionaram até hoje, inclusive você é resultado direto delas.
Então não é porque de repente Deus agora está dando a você a oportunidade de empreender alguma coisa grandiosa, que aquelas coisas que sempre deram certo perderão o significado e o valor diante de você. O que Salomão vai fazer é ir no endereço de sempre. A tenda não é arquitetonicamente impressionante como o templo será, mas é para lá que ele vai. A tenda não é tão impressionante do ponto de vista da sua riqueza como o templo será, mas é para lá que ele vai. Ela é menor do que o templo, mas é para lá que ele vai. Ele tem um projeto grande, mas ele sabe que há um lugar onde o povo de Deus se congrega e onde Deus ainda fala. Eu tenho uma palavra de Deus para entregar. Não sei o que você anda ouvindo, não sei que tipo de influência você tem se permitido, né? Mas Deus me trouxe aqui para dizer: ainda há um lugar onde o meu povo se reúne, ainda há uma tenda de congregação, e não importa o tamanho do que você esteja por fazer, submeta todos os seus projetos, grandes, médios, extraordinários, seja o tamanho que for, submeta-os à autoridade que existe na tenda da congregação, porque aqui o Senhor ordena a vida e a bênção para sempre. Glória a Deus. O homem que construiu o templo foi cultuar a Deus na tenda. É uma visão que chega a ser estranha. Você imagina se alguém olhasse Salomão ali e soubesse, pudesse fazer um comparativo entre o tamanho do que ele estava por construir e o tamanho, a beleza, a estrutura improvisada, construída no deserto, que ele está debaixo ali prestando culto para Deus. Alguém diria: Salomão, esse lugar aí não te cabe mais. Salomão, o tamanho que você está chegando não cabe debaixo de uma tenda. Salomão, a grandeza do reino é tão promissora que não cabe debaixo dessa tenda. O problema é que quando a gente começa a achar que ficou grande demais para caber debaixo de uma tenda, como Deus não vai aumentar a tenda por sua causa, é capaz de ele te achatar. Mas isso você não gosta de ouvir. Escute, está escrito, a tenda da congregação, que Moisés, diga comigo, Moisés, servo do Senhor, construiu no deserto. Eu amo a Bíblia. Olha o que a Bíblia está fazendo questão. Salomão, você vai construir algo impressionante, grandioso. Mas antes de tudo isso, você vai reunir-se para cultuar na tenda da congregação, construída por Moisés, servo do Senhor no deserto. Então, antes de que você faça qualquer coisa, observe que, primeiro, alguém já fez uma coisa antes de você. Segundo, fez com condições muito inferiores às suas. E terceiro, só fez porque era servo. Tem 3 informações para Salomão, para mim e para você aqui. Deus está dizendo: eu ajudo novos construtores. Quem são esses novos construtores que eu ajudo? Os que têm a capacidade de respeitar as antigas construções. Quem são os novos construtores que eu ajudo? Os que sabem reconhecer as construções anteriores. Todo novo construtor que começa uma nova construção sobre o demérito das construções anteriores, acabou de perder a ajuda de Deus. Tudo que você for fazer na igreja, nos negócios, tudo que você for fazer, leve esse conselho para a sua vida. Não chegue desvalorizando nada do que aconteceu antes, porque tudo que aconteceu antes contribuiu para que as coisas estejam como estão agora e para que as coisas fiquem melhores do que estão agora. Se você quer a ajuda de Deus em qualquer projeto, entre nesse projeto sabendo reconhecer quem estava nele antes de você, fez algo antes de você, em condições menores e mais difíceis do que as suas, mas mesmo assim funcionou até você chegar. Se você chegar agora e fazer uma coisa melhor e maior, glória a Deus, mas nem por isso a memória de quem fez antes de você, em condições piores do que as suas, será esquecida. Então reverencie essa memória, enalteça essa memória, porque isso é coisa de homem de verdade. Amém, graças a Deus. Sim ou não?
eu acho importantíssimo perceber que a Bíblia chama um homem cujos adjetivos poderosos não lhe faltariam. Cargos, credenciais não lhe faltariam. Por exemplo, a Bíblia poderia ter dito que Salomão foi na tenda da congregação, que Moisés, aquele com quem Deus falava face a face, construiu. Não. Por que não? Porque isso está muito longe. Eu poderia ler e dizer assim: eu não sou esse cara. Aí a Bíblia poderia dizer assim: Salomão foi na tenda da congregação, que Moisés, profeta e libertador, construiu. Aí eu ia olhar e dizer: cara, isso está muito longe. Aí a Bíblia pegou a construção poderosa da tenda, porque eu estou falando de uma construção poderosa, e não é do ponto de vista arquitetônico. O grande poder que há na construção da tenda foi sua capacidade de sobreviver a um deslocamento de centenas de quilômetros, a passagem de centenas de anos, porque nós estamos nos dias de Salomão, e a tenda ainda existe e funciona. Ela foi construída no deserto. Então o Senhor está dizendo: ei, Salomão, você vai fazer um negócio grande, hein? Mas teve gente antes de você que fez uma coisa que durou, hein? Durou. Agora, eu volto para lhe mostrar. A Bíblia poderia então dar qualquer uma dessas poderosas credenciais sobre Moisés, mas de alguma maneira isso tudo poderia me distanciar da ideia de me enxergar também como um possível construtor, como alguém que pode fazer para Deus, em prol do reino de Deus, uma coisa que perdure. E é por isso que de propósito a Bíblia não dá nenhuma dessas credenciais que eu poderia enxergar como inalcançáveis para mim. A Bíblia chama Moisés o construtor daquilo que permaneceu poderosamente por séculos e que se deslocou por centenas de quilômetros. Ela chama ele simplesmente de servo. Porque se você olhar um atributo, uma atribuição, uma credencial muito distante, você vai achar que alguém construiu aquilo porque era aquilo. Aí vem a Bíblia e diz: Moisés não construiu o que construiu porque era libertador, não construiu porque era profeta, não construiu porque Deus falava com ele face a face. Ele não construiu o que construiu por ser um homem extraordinário. Ele construiu o que construiu usando um atributo que está acessível a todos. Glória a Deus! Quero que você creia que você já possui a credencial indispensável em toda construção: servo. Quero que você compreenda que você pode chegar ou pode não chegar em credenciais notáveis como Moisés, mas esta credencial está acessível a todos. Todos podem, não só podem, todos devem ser servos. Ser servo é ter a matéria-prima de toda a construção. Ser servo é ter a caneta que desenha todo e qualquer projeto. Ser servo é ter a mente para empreender. Ser servo é ter o recurso. Ser servo é ter a gestão. Ser servo é a base e o alicerce para toda a construção. Ouça-me: o que reis poderosos construíram e não foram capazes de levar Deus, você como servo pode fazer e atrair a presença de Deus para lá. Acorda o teu vizinho aí, dá uma chacoalhada no ombro dele e diga: servo. Tudo o que você precisa ser é servo. Alcance este posto. Ambicione esta posição. A questão é que não parece uma meta ambiciosa ser servo. Ser servo não parece uma meta ambiciosa para ninguém. As pessoas não ambicionam ser servas, porque não entendem o que é ser serva de Deus. Se os homens entendessem o que é ser um servo de Deus, ambicionariam isso mais do que ambicionam qualquer outro título ou credencial.
Mas nós não entendemos o que é ser servo. Nós enxergamos ser servo como ser menor, ser servo como ser com uma posição diminuta, ser servo como ser inferior, ser servo como ser manipulado, ser servo como ser controlado, enquanto que ser servo é a credencial mais forte, poderosa e impactante que existe no reino, é a patente que te autoriza, é a estrela no ombro. Ser servo, como servo você vai construir, como servo você vai edificar, como servo você vai empreender, como servo você vai negociar, como servo você vai prosperar, como servo você vai liderar, como servo você vai obedecer, como servo. É quando alguém te fizer uma pergunta tipo, esperando uma resposta mirabolante, incrível, cheia de dados e cheia de... O que você fez para construir isso? Você vai dizer, eu fui servo. Aí ele vai dizer, não, estou falando sério. Você vai dizer, eu também. Ele vai dizer, não, ok, mas vamos falar do ponto de vista técnico. Não tem, eu fui servo. E o que? E aí foi acontecendo, Deus foi olhando, foi achando graça, foi dando mais responsabilidade, foi abrindo mais, estou sentindo a graça de Deus aqui. Foi abrindo mais portas, foi fazendo mais coisas, sou servo. O que vai acontecer? Salomão e toda a congregação vão buscar. Eles vão? Mas isso aqui é maravilhoso. Porque alguém aqui acha que o endereço da tenda da congregação era desconhecido? Alguém acha que Salomão não sabia onde era? Mas ainda assim, repare, isso aqui obviamente é muito simples. Mas ainda assim a Bíblia usa a palavra buscar. Salomão e toda a congregação buscavam o altar. Porque buscar aqui não é procurar um endereço. É achando um endereço, explorá-lo. Tem gente que sabe o endereço, mas não sabe explorar o que há nele. Você conhece pessoas que entram e saem do endereço da tenda da congregação. Elas sabem. Elas não precisam nem de GPS, nem de Waze. E se precisarem, ficou mais fácil ainda. Bota no Waze que você chega. Só que não é chegar no endereço, é explorar o que há no endereço. Não adianta saber o endereço do altar e chegar lá e não entregar nada. Não adianta saber onde fica a tenda da congregação e chegar lá com o coração duro. Não adianta saber onde fica a tenda da congregação e chegar lá querendo ser general em vez de compreender que precisa ser servo. Deus me trouxe aqui para dizer, eu estou procurando pessoas que conhecem o endereço, mas vão explorar o que há nele. Cava esse lugar. Cava esse lugar. Porque o que você está ouvindo e recebendo, não estou falando de hoje não. Estou falando da sua convivência, do seu convívio na igreja. Longe, não estou falando de hoje de manhã, não é porque eu estou pregando. Estou falando do que há na tenda da congregação. O que você ouve, o que você recebe aqui de graça. Tem gente pagando fortuna para ouvir. Você ouve de graça aqui todo domingo, toda quarta, todo legacy. Explora. A Bíblia conta a história de Naamã. Quem conhece Naamã? Muito fraco. Quem conhece Naamã? Aquele leproso, que era leproso, general da Síria, ok? Quando Naamã foi curado, ele foi curado em Samaria. E ele quis dar um presente para Eliseu. E Eliseu não quis receber. Ele insistiu, Eliseu não quis receber o presente. E ele foi curado. E ele percebeu o poder de Deus. Ele manifestou desejo de passar a servir a Deus a partir daquele dia. Até se desculpou se ele pudesse incorrer em qualquer tipo de situação embaraçosa em relação aos deuses que a terra dele serviam. Só que ele toma uma atitude surpreendente. Quando Eliseu se nega por fim a receber o presente dele, ele diz para Eliseu, então eu posso levar uma coisa? Eliseu diz, o que você quer levar? Um saco de terra. O quê? Você sabe o que Naamã levou para a casa dele? Saco de terra. Ele tirou terra da terra de Samaria e levou para a casa dele. O que eu quero dizer para você é que Naamã desejou levar um pouquinho daquele chão que ele não sabia se poderia voltar. Mas ele sentiu-se tão abençoado por aquele lugar
que na simplicidade do seu raciocínio ele pensou: vai que eu não volto aqui, então eu levo um pouco do chão daqui para poder construir a minha relação com Deus enquanto eu estiver lá. E você está aqui, quarta, domingo. Você está entendendo? Não é só saber o endereço, é explorar o que existe nele. Eu quero crer e profetizar que você vai passar a entrar nas próximas reuniões. Não, nas próximas não, já a partir de hoje. Você vai mudar a dinâmica da sua relação com este lugar. Não bastará você vir, você virá com uma santa inquietação que não vai cessar enquanto você não sentir-se saciado pelo que está aqui. Não é só achar o endereço, é explorar o que existe nele. E daí toda a graça, toda a unção, todo o conhecimento, toda a presença que estão disponíveis e acessíveis na tenda da congregação serão poderosamente liberadas sobre você. Aleluia! Salomão e o povo buscavam. E o endereço? Sabiam. Mas não bastava chegar, tinha que explorar. Agora, perceba, eu já não demoro muito. Onde Salomão está? Diga comigo, Gibeon. Muito fraco, diga, Gibeon. Aonde estava a tenda da congregação. Eu quero que você redobre a sua atenção. Será necessário gastar uns 2 ou 3 minutinhos para explicar um episódio bíblico anterior a esse, para que nos conectemos com uma verdade muito importante. E daqui já não demoro para concluir. Houve um dia onde Davi tomou uma iniciativa, e esta iniciativa contrariou a vontade e o coração de Deus. Ele levantou um censo no meio do povo. Muitos aqui conhecem essa história. E mesmo que advertido por Joabe, ainda assim ele prossegue na sua ideia e levanta um censo. E isso foi para Deus uma afronta, de maneira que Deus deu para Davi alternativas de punição. Não deu alternativa de não ser punido, só de como ele queria ser punido. Muito inteligente. Ele falou: Senhor, eu prefiro ficar na tua mão. Na tua mão tem misericórdia. Não, eu quero ficar na tua mão, eu prefiro cair na tua mão. O Senhor é bom, o Senhor é misericordioso. Diz a Bíblia Sagrada que vem um anjo. Esse anjo se posiciona entre o céu e a terra. Ele sobrevoa Jerusalém com uma espada. Diz a Bíblia que centenas caem mortos naquele dia. Desesperado. Davi vai sacrificar a Deus. E vai apresentar uma oração diante do Senhor. Ele faz esta oração. Ele sacrifica para Deus. Mas a Bíblia apresenta uma questão. Por que Davi vai sacrificar ali, na eira de Araúna? Porque, segundo diz a Bíblia, ele desenvolveu um pânico. Ele estava tão amedrontado por conta do anjo que estava posicionado entre o céu e a terra, que o lugar para onde ele deveria ir, que é o alto de Gibeon, esse lugar aqui, onde Salomão está agora, diz a Bíblia que ele temia. Ele tinha medo de ir lá. Diz a Bíblia nessas palavras: e não podia, diga comigo, não podia ir Davi. E não podia. Por quê? Assombrado, temorizado, aterrorizado. Eu quero que você compreenda o que aconteceu. Davi, pai de Salomão, antecessor de Salomão no reino, desenvolveu naquele momento uma relação de medo e de fuga em relação ao altar de Gibeon. Está na Bíblia. Aí vem Salomão. E qual é a primeira coisa que ele faz no seu reino? Ele vai exatamente lá. Exatamente naquele lugar em que seu pai desenvolveu pânico. Temor. Não um temor saudável, mas uma espécie de terror, na verdade. A ponto de não poder ir. O que Salomão faz? É lá que ele vai.
Por quê? Só para poder fazer uma coisa e dizer assim, foi diferente? Foi contrária? Foi antagônica? Não. É porque o endereço é lá. O lugar a se ir é lá. O lugar a se buscar é lá. Ah, mas alguém não está indo. Ah, mas alguém desenvolveu essa ou aquela relação. Ah, mas alguém parou de ir. O endereço é lá. Me preocuparia qualquer pessoa que estivesse na Bíblia, que eu estivesse lendo, que desenvolveu um pânico de ir no altar. E que não conseguiu ir. Mas quando eu vejo que esta pessoa é Davi, eu fico mais preocupado. Porque dependendo do raio de atuação e de exemplo que uma pessoa tem, suas atitudes, os lugares que ela vai ou os que ela deixa de ir, tem a capacidade de influenciar milhares, milhões. Sabe o que muito me preocupa? É que muitos deixaram de ir no altar por suas experiências particulares e transformaram suas experiências de desistência e terror no altar em teologias de desistência geral. Pastor, não entendi. Vai entender agora. Gente que teve problemas com o altar. Pessoas que se relacionaram equivocadamente com o altar. Pessoas que, em função das decisões que tomaram, pecados que cometeram, foram impedidos, ou melhor, sentiram-se impedidos de ir ao altar. E agora, elas criam teologias de desencorajamento para outros. Quando, na verdade, elas só não vão por suas experiências particulares, mas como não têm coragem de dizer, eu não vou pelo meu pecado, elas querem desencorajar você a vir também. Eu tenho algo muito sério para dizer hoje aqui. Cuidado. Cuidado com o vídeo que circula no YouTube. Cuidado com pseudos intelectuais do Evangelho. Cuidado com os pseudo-intelectuais teólogos com óculos bonitos, pernas cruzadas e bibliotecas no fundo. Deus me trouxe aqui para dizer, ainda existe um único endereço. Ainda existe um único endereço. Glória a Deus. É lamentável. É lamentável que pessoas que desenvolveram lindas histórias com o altar nessa nação, pessoas que desenvolveram poderosas histórias com o altar nessa nação, hoje prestem um desserviço para o altar. E tudo isso por uma única razão, suas experiências pessoais, particulares. Mas cadê que não tem peito para olhar na câmera do YouTube e dizer, eu não posso mais ir no altar? Quem não pode sou eu, porque eu me sinto desconfortável, porque eu não quero viver o que o Evangelho propõe, porque eu sou um insubordinado, porque eu sou um insubmisso. Não, então é mais fácil criar uma teologia para olhar na câmera, para mim que estou do outro lado e dizer, não vá, não precisa, para quê? Desnecessário, são frouxos. Se fossem homens, diriam que quem deixou de ir foram eles, pela fraqueza deles e pecado deles, e nos deixariam em paz, continuando no mesmo altar, no mesmo Deus, na mesma fé e no mesmo Evangelho. Eu quero dizer a você que o endereço não mudou, e nem vai mudar. Lugar de comunhão, de vida e de graça ainda é aqui. Lugar de liberações de portas abertas ainda é aqui. Lugar onde são solucionadas as questões mais complexas da vida humana ainda é aqui. Lugar de restauração ainda é aqui. Eu não sei quais as experiências que outras pessoas estão tendo, mas eu sei que há homens que estão tendo experiências profundas e transformadoras com o altar de Deus. E eu profetizo que o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Levanta as suas mãos por alguns segundos, meu querido, abre isso aqui no nome do Cordeiro. Levanta as suas mãos por alguns segundos, e se você compreende, se você discerne, se você entende
entende o que você está fazendo aqui, onde você está, a grandeza desse lugar e a grandeza desse momento, tira 10 segundos para você dizer glória a Deus e aleluia. Enquanto o pessoal da banda vem subindo, diga glória a Deus e aleluia. Glória a Deus e aleluia. Ramaraya, Shomanaya. Eu preciso advertir a você que os maus exemplos não vão diminuir, eles vão aumentar. Vou advertir de novo. Os maus exemplos não vão diminuir, eles vão aumentar. Eu preciso dizer uma outra coisa. Cada vez mais pessoas notáveis vão começar a dar mau exemplo. Pastor, que profecia desgracenta. Não, se você acha desgracenta, é profecia bíblica. Até muitos dos escolhidos seriam enganados, está na Bíblia. Falsos profetas. Então aguça o seu ouvido porque eu estou dizendo. Cada dia mais, até mesmo mais e mais pessoas notáveis, membros notáveis da comunidade evangélica brasileira vão começar a desencorajar pessoas a irem ao altar. Vão começar a relativizar a necessidade de estar nesse endereço. Vão começar a questionar a necessidade de se colocar debaixo de autoridades espirituais, porque elas não querem fazer isso. Então é mais fácil para elas criarem uma suposta teologia que comprove isso do que assumirem que elas têm dificuldade com isso. Você acha que estamos no ponto final? Nada, vai ficar pior. Vai ter gente criando teologia para tudo quanto é tipo de besteira. Vai ter gente abrindo Bíblia para tentar comprovar todo tipo de loucura, todo tipo de absurdo. Aquilo que é pilar hoje, vai ser questionado amanhã. Aquilo que hoje para nós é assim, não, peraí, isso aí, pelo amor de Deus, isso aí, espera. Você vai ver gente abrindo Bíblia, não é abrindo ao Corão não, é abrindo Bíblia, mandando outros abrirem a Bíblia, e criando todo tipo de heresia, e todo tipo de teologia falsa, para subsidiar todo tipo de loucura, porque na verdade o que elas querem é não transparecerem que são transgressoras de uma lei, então elas criam uma outra. Fica de pé do teu lugar nessa noite. Mas Deus está guardando um povo. Se eu fosse você, eu tinha dado uma glória mais forte. Deus está guardando um povo. Qual é o perfil desse povo, pastor? Está na Bíblia: zeloso e de boas obras. Pastor, o que significa ser zeloso? Ser atento. O que significa ser zeloso? Ser cuidadoso. As coisas que Deus tem nos confiado, os princípios que Deus tem nos confiado, que tem nos norteado, que tem subsidiado a nossa caminhada, esses princípios precisam ser zelados. Nós não podemos expô-los a qualquer tipo de risco. Você precisa assumir um papel sacerdotal na sua família. Você precisa assumir um papel sacerdotal na sua casa. Você tem que cuidar para que as coisas permaneçam cada uma em seu respectivo lugar. Você tem que ser vigilante. Se uma coisa hoje, eu vou. Se uma coisa hoje mover-se 10 centímetros, bote ela no lugar. Pergunte por quê? Porque os 10 centímetros de hoje serão 20 amanhã, 30 depois de amanhã. E semana que vem já estará fora do seu alcance e você não bota no lugar nunca mais. Então para de perder tempo. Seja observador e zeloso. Quando uma coisa dentro da funcionalidade da sua casa sair do lugar milimetricamente, bote ela no lugar de novo. E se alguém disser para você, isso é em vão, não importa, faça a sua parte, bote no lugar. E se alguém disser para você, com a idade que esse teu filho tem, ele agora faz o que ele quer, não adianta você falar mais nada. Isso é o que eles pensam. Não conhecem o poder do Evangelho, nem o poder da oração de um pai. Continue pregando, continue ensinando, continue admoestando, continue corrigindo, continue colocando cada coisa no seu devido lugar, ainda que movida milimetricamente. Eu não vou esperar que saia do meu controle para eu puxar no lugar. Se triscar, eu estou botando no lugar de volta. Se correr, eu estou colocando no lugar de volta.
Oh, Espírito Santo de Deus, flui no nosso meio coragem, flui no nosso meio autoridade, flui no nosso meio unção e graça, flui no nosso meio virtude e poder. Começa agora a dar coragem a estes homens, Senhor, para moverem o que tem que ser movido e para não permitirem que se mova o que não pode ser removido. Menos de mim. Com Ele você pode, declara. Com Ele você pode, declara. Com Ele você pode. Menos de mim. Menos de mim. Oh, menos de mim. Que Ele cresça, 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 que Ele cresça. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, eu me constranja com a sua glória. Todo seu amor, infinita humildade, servo de todos os irmãos. Que Ele cresça, que eu diminua. Que Ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. E todo o seu amor, infinita humildade, servo de todos. Pai amado, aqui estão homens esta manhã. Aqui estão homens esta manhã que não querem tomar as rotas alternativas. Aqui estão homens esta manhã que não querem fazer o que é mais fácil. Aqui estão os teus servos esta manhã. Aqui estão reunidos esta manhã aqueles que não vão perder de vista o endereço do teu altar. Fortalece-nos para, ainda que sabendo que cada vez mais serão o número daqueles que deixarão de crer na necessidade de estarem na tenda da congregação, nós permaneceremos crendo, nós permaneceremos proclamando que há um lugar onde a vida, a paz e a unção emanam. Há um lugar onde o exército se reúne. Há um lugar onde os vasos vão para a olaria. Há um lugar de instrução e graça. Há um lugar de fé e de ânimo. Há um lugar para se estar no teu altar. Porque até o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si. E eu encontrei os teus altares, Rei meu e Deus meu. Quantos podem glorificar ao nome do Senhor esta manhã? Quantos podem bendizer o nome do Senhor esta manhã? Quantos reconhecem que é bom estar nesse lugar? Quantos reconhecem que a bênção de Deus está nesse lugar? Diga glória a Deus, diga aleluia. Seja renovado pela presença do Espírito Santo. Seja edificado pela presença do Espírito Santo. Deus está. Que Ele cresça, que eu diminua.